Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa quarta-feira, hoje dia 2 de outubro de 2024, dando continuidade aos estudos do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, psicografia feita pelo espírito André Luiz. Hoje nós daremos continuidade ao livro, o capítulo 33, A Caminho da Crosta, e quem irá coordenar os estudos hoje é o Alessandro. Alessandro, fica com você. Bom dia, obrigado. Boa noite a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que as falanges, a espiritualidade amiga, intervenha lá naquela região de conflito entre Israel e Líbano, que possa apaziguar os ânimos daqueles irmãos que estão lá, possa levar paz, serenidade, tranquilidade para aqueles líderes daquelas nações e que cessem o mais rápido possível aquele conflito. E aqueles irmãos que desencarnaram por conta daquele conflito, daquela guerra que está ocorrendo lá, que a espiritualidade amiga possa estar recebendo eles, estar amparando, dando força, dando coragem, levando amor, paz, serenidade àquelas famílias desses irmãos que desencarnaram, que o ódio, a raiva, deixe de existir nessa localidade e em todas as outras localidades do mundo. Assim seja. Então, o tema de hoje é o capítulo 33, A Caminho da Crosta. Então, vamos lá. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me estava afastando com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequenos automóveis de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho, não porque os deseje escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constitui o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, pelo que eu entendi aqui, né, eles pegaram o carro, porque, na verdade, eles pararam ali para o aprendizado deles, né? Então, como eles demoraram um pouco, que era necessário esse aprendizado, daí ele quis adiantar um pouco a viagem, para não vir, né, a pé o tempo todo, para poder compensar aquele tempo que eles tiveram que ficar ali no aprendizado deles. Fica à vontade, Mauri. Eu achei particularmente curioso, da mesma maneira como achei curioso da outra vez, o aeróbus, lembra aquele transporte que eles usavam lá? E parece que é um meio de poupar energias, de poupar força, mas eles poderiam, em tese, só com o pensamento se transportarem, né? A turma que faz projeção do corpo astral, né, desdobramento consciente, fala muito dessa possibilidade de movimentação muito mais fluida e parece estar relacionado com a sua densidade mesmo, né, o quanto você está mais levinho, mais pesado energeticamente falando. Então, a gente vai reparar, né, que é o Aniceto, né, que está Isso. com eles, ele tem uma condição diferente, né? Mas eles já se cansam um pouco mais. Então, acho que
Talvez tenha pego esse Uber espiritual aí mais por eles do que pelo Aniceto mesmo. Eu acho que eles não tinham essa condição que você falou, de se teletransportar para outro local, alguma coisa assim. Então, por isso, essa necessidade desse transporte, como foi dito, esse veículo espacial aéreo. Eu achei que era mais fácil, sabe? Tem um sujeito chamado Wagner Borges, que fala bastante dessa projeção astral, desdobramento, e, segundo ele, assim, era uma coisa assim, pensei no Japão, eu vou para o Japão, pensei na Malásia, eu vou para a Malásia, né? Então, era muito guiado pelo pensamento, pela sua vontade. Então, eu achei que fosse mais fácil se movimentar por lá, mas parece que a densidade atrapalhou, né? Paulo? Aí, o problema aí é a densidade que você falou, Maurício, não permite eles, pelo jeito, é de que tem uma diferença entre teletransportar e levitar, volitar. Teletransportar é desmaterializar e se materializar num outro local, né? Volitar seria você... exatamente, o Maurício falou tudo aí, falou sem falar. Então, é uma diferença. As duas coisas podem acontecer, mas pelo jeito aí, eles não têm condição de volitar aí, devido à densidade. Agora, esse carrinho de asa aí, é o que está aparecendo no mundo agora, né? A gente está tendo automóveis, e são híbridos, né? Eles são automóveis que também se deslocam no ar. E o que ele está falando de fluido elétrico acumulado, esse é um nome bonito para bateria, né? Acumulador ou bateria é a mesma coisa. E fluido elétrico é eletricidade. Então, a eletricidade acumulada chama-se bateria. Então, o que eu estou entendendo aí desse carrinho elétrico é que é um carro elétrico, é um carro híbrido elétrico. Agora, é isso que eu percebi. Abadia, eu acho que é. Eu achei interessante, porque você vê que ele está falando aqui que ele acha que, pelos cálculos dele, esse carrinho vai levar ele só até o meio-dia. E depois nós vamos ter que seguir a pé, ou seja, provavelmente ele calculou que vai levar um certo tempo a chegar até em algum lugar que esse carro pode ir, porque de lá para frente ele não pode mais ir, provavelmente, cada densidade mesmo, né? Ele vai citar isso nas próximas linhas, que ele diz que ele chega até um local, porém, daquele espaço onde eles param, para frente, é muito denso, a energia ali é muito densa, o local, inclusive, é escuro. Então, acho que, de repente, esse carro de asas não poderia percorrer aquele espaço, por conta da energia que está ali. Eu não sei se é isso, vamos ver mais para frente. Então, tá. Eu fiquei com a impressão que é mais uma questão de energia de sustentação da bateria dele, vamos dizer assim, da autonomia. Porque essa questão a gente já viu isso em outros lugares, a gente já conversou sobre isso, que o próprio aeróbus ele pode transitar aqui na crosta, os discos voadores transitam aqui na crosta. Então, eu acho que não é uma questão de densidade, mas porque eles são aparelhos que são próprios para isso, né? Eles já têm esse preparo para isso. Vamos ver mais para frente. Então, vamos lá. E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais, que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo.
quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso destinado ao abastecimento e reparação de maquinária de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. Alguma observação? Então, aí você vê que esse carrinho ele tem que abastecer, né? O problema ali é esse. Possivelmente daí para frente você não tinha mais como abastecer ou reparar. Limites do. É como uma viagem aqui, né? Você vai até um certo ponto, depois não é possível mais ir, né? Tudo indica que é isso. Então, não teria como continuar por conta da falta de combustível, sei lá o que eles usam ali para abastecer esse veículo. Mais alguém? Então, vamos lá. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto completou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifique a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, e nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorreríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Alguma observação? Aurinho, Eu fiquei fica à um pouquinho vontade. na dúvida quanto a que tipo de densidade ele estava se referindo, né? Porque ele vai ver, a gente vai falar do Sol depois, né? Então, se era vibracional, ou era noite, ou eram os dois juntos. Ele fala do Sol depois, né? Então, eu fiquei em dúvida se era Mas uma mistura. ele fala do pensamento, emissões mentais, né? Então parece que são vibrações da mente mesmo, né? Que se acumulam. É isso, Mas né, Alessandro? É isso que ele fala, né? Sim, sim. Para mim, na minha cabeça, veio a seguinte imagem: eles andando numa estrada, tipo aquelas que a gente vê, tiver aquela imagem do umbral, ele andando numa estrada, num caminho muito escuro, energia pesada, densa, aqueles irmãos ali perambulando, como se fossem zumbis. Eu imagino que seja isso. E aí, quando ele se aproxima mais da crosta terrestre, e aí sim aparece o Sol, que aparece um pouco de luz. Ele já superou aquela caminhada, aquele percurso mais difícil, mais obscuro. É isso que eu entendi. ele estava à noite, né? Não, não, eu acredito que não. Acho que eles estavam durante o dia mesmo, só que era a imagem daquele local onde eles estavam, o ambiente. Ele fala, né, que eles não estavam num ambiente trevoso, mas era o mental, a energia que vinha dos encarnados que estavam fazendo aquele nevoeiro. Então não era os espíritos que estavam do outro lado, aquela energia toda estava vindo de nós mesmos, nós falo, sei lá se a gente estava aqui ou não, mas vamos supor, dos encarnados da Terra que aquela densidade era resultado dos pensamentos e do mental dos encarnados que estava chegando até lá. Então, exatamente o que eu comentei. É interessante que será que a gente poderia chamar
É estranho isso aí, né? A gente não tem condições de falar muita coisa sobre essas coisas, né? Porque é possível até que existam camadas, estratos nessas dimensões, seja muito semelhante aqui. Por exemplo, nós temos a troposfera, que é aqui, depois nós temos a mesosfera, depois vem a termosfera, depois vem a exosfera, que já é o espaço. Será que nós não temos uma mentosfera? O que seria uma mentosfera? Seriam, nessas dimensões, seriam essa região que ele descreveu aí. Se você tem um extrato, uma camada, porque eles estão se movimentando como se fossem camadas, né? Se você tem uma região onde acumula-se a matéria mental ali, poderia ser uma espécie de mentosfera, eu chamaria assim, um nome que eu daria para isso. Porque mais para baixo vai mudando, aí depois aparece o Sol, pelo que está aparecendo aqui, vai mudando. Então são esferas mentais, depois Sol, depois assim vai. Interessante. Porque o André Luiz sempre falou isso, que as leis físicas são iguais lá e aqui. As leis físicas são as mesmas, só são dimensões diferentes. Mas o Abadia, daqui para frente um pouquinho, ele vai citar os monstros que apareciam para eles na caminhada, que ele, né, inclusive, ele não quer nem explicar a fisionomia desses seres. Então, eu fico me perguntando, era só o pensamento dos encarnados que existia ali? Então, mas esses monstros podem ser pode criação ser mental. também Só pensamento? criação mental, porque a gente cria, inclusive, a larvas, né, cria vida, né, de larva, de uma série de coisas, o nosso próprio mental. Então, também esses monstros poderia, né, ser criação mental também dos encarnados, porque senão ele falaria que eram os outros seres lá, mas ele fala bem, ele deixa bem claro que era dos encarnados, que estava chegando lá essa energia. Aí ainda fiquei pensando, meu Deus do céu, como que todos nós estamos vivendo no meio de tanta coisa assim, né? E a gente não, sei lá, percebe, claro, mas não é dessa forma que eles percebem lá do outro lado, quando não tem o corpo físico mais, né? A percepção é muito maior porque eles não têm, né, esse corpo físico mais. Ok. Vamos lá. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais, que assistem o homem, compreendendo, então, qual mérito lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas, de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação escondem-se no fundo sombrio da paisagem. Eram indescritíveis e, obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. A natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Gente, desculpa que o vizinho está fazendo barulho do lado com a furadeira aqui, não sei se vocês estão ouvindo aqui, está uma barulheira danada. Mas vamos lá. Que bom. Interessante isso, que aqui mais próximo da crosta aparece a luz, né? E lá para cima fica escuro, né? É isso que eu acho que o Mauri estava
estava chamando a atenção. Como que mais para cima ia estar mais escuro, e aqui, aí a luz aparece aqui embaixo. Se você tem essa camada que está obstruindo a luz, como é que a luz aparece aqui embaixo? Essa que é a questão, né? Aqui ele fala, né, das qualidades magnéticas, né, da crosta, né, para o Sol aparecer, e ele fala aqui, ó, essa questão que cada mundo, ele aparece de uma forma diferente, né, na Terra de um jeito, em Júpiter de outro, Saturno, já é uma outra roupagem, né, que esse Sol aparece, de acordo, deve ser com a energia magnética, né, de cada lugar, ele aparece de uma forma, com uma roupagem, né, deve ser um brilho diferente, né, para cada lugar, de acordo com a energia desse lugar. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente olha, por conta da poluição, a gente não vê o sol tá vermelhinho lá, é tão bonito, mas a gente vai ver, é por conta da poluição que ele tá vermelho, né, daquela forma bonita. Então, quanto mais límpido, de certo, o mundo o planeta lá, mais o brilho dele é diferente por conta dessa diferenciação da densidade energética, eu penso. Pode falar, Maurício. O Sol ele tem esse papel aqui na Terra, né, de revigorar, não é? Você tem alguém lá numa casa de repouso, um velhinho, idoso, você põe ele lá para tomar um solzinho, né, para recuperar. Quando você está lá, sei lá, passeando numa praia, você toma um sol para você relaxar. A planta em si recebe isso e começa o ciclo, né, de fixação de nitrogênio para a gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque ele fala que na natureza é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Então, ele aquece, acalenta, traz vida, energiza. A gente está vendo, né, que existe essa parte vibracional também relacionada a ele, né? O Aniceto dá uma emocionada aqui. O Aniceto fixou o quadro maravilhoso e falou de olhos úmidos. Então, o cara chorou vendo o sol, né? Então, ele estava passando por aquela densidade e se emocionou vendo os raios de sol que, de fato, ele metaforicamente a bênção de Deus chegando, né? Acho que foi isso que ele quis colocar. Muito bonita a imagem. Poética. Ele coloca aqui que é a sede, né, de nossas energias vitais, né? E a gente vê o sol todo dia e ainda reclama porque acha que ele está quente ou qualquer coisa assim. Como a gente reclama. Vamos lá. Avançamos comovidos, e daí, há algum tempo, surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Outras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpretar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia, rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. O Paulo, agora eu te faço uma pergunta. Você viu que ele fala agora de volitar. Será que não era porque eles estavam naquela região da energia mais densa que eles não conseguiam ter essa volitação? Sim, lá eles não conseguiam. Aqui eles já conseguem. Já Apesar passou.
apesar que a gente fala que aqui é mais denso na crosta, mas aparentemente as energias mentais são muito mais densas nessa região aí, que eu estou chamando de mentosfera, né, que é uma outra região muito mais densa. Eu não sei se até que ponto a própria luz solar, como agora ele deu explicação aqui, né, a luz que nos banha resulta do contato magnético. Então, por que lá não tinha luz, mas a luz passa através daquela região? E aqui aparece a luz, né? Que era o que eu estava perguntando lá. Então, a luz que nos banha, ou seja, essa luz que está aparecendo agora ali, resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Então, possivelmente, a luz aqui consegue se expandir nessa região. E lá atrás não conseguia, E lá não conseguia. por conta da densidade. É. Alguma observação, meus irmãos? Eu acho que tem um ensinamento interessante aí. É comum a gente falar que a crosta aqui é um lugar de energia mental muito densa, não é? Todo mundo fala isso, não é? Mas é interessante a gente saber que tem um lugar que é muito, muito pior. Tem uma outra camada que é muito pior. Que antecede a crosta. Eu estou lembrando, inclusive, no nosso lar, de um... Eu não lembro se é no nosso lar ou é aqui. Uma das pessoas que, quando ela queria descansar, ela vinha para a crosta. Ela ficava embaixo das árvores. Eram as férias daquela pessoa, era vir aqui para a crosta. Então, realmente, tudo leva a crer que aqui não é o pior, não. Eu sempre achei isso meio estranho mesmo, sabe? Nós temos paisagem muito bonita, muito linda, de muita energia, de muita coisa bonita. Ele vai falar aí mais para frente, eu estava lendo hoje, sobre o mar, né? A quantidade de energia maravilhosa que existe ali, a potência que existe de energia maravilhosa, né? Eu estava pensando como meio físico, né? Se a gente for pensar assim, por que que a luz não chega? A luz, assim, eu me recuso a acreditar que há algum lugar no universo em que Deus não chegue. Então, eu estava pensando na questão de densidade. Nessa zona a luz não chega. Não, ela chega, mas é como se fosse assim pensando fisicamente, você tem uma piscina limpa. E aí, do lado dessa piscina limpa, você tem uma outra piscina que é lodacenta. Então, na piscina limpa, a luz chega, atravessa, você consegue enxergar. Na piscina que ela é lodosa, a luz chega, mas ela não consegue, né, se espalhar, enfim. Não sei se foi um bom exemplo, mas assim, foi o que eu pensei, em tentar pensar como se fosse um meio físico mesmo, né? Porque Deus está em todos os lugares, né? Essa mentosfera, né, que seria a soma das psicosferas de todos nós aqui, da crosta, né, do planeta, talvez seja muito densa, né? Então ela barra como uma sujeira, né? Foi o que eu imaginei na minha concepção para tentar entender isso. Eu vejo o exemplo como a gente está vivendo agora, essa questão, quando essa fumaça toda que está aqui na nossa atmosfera, quer dizer, se tem essa fumaça toda, não dificulta a gente até ver o sol, às vezes a gente nem consegue ver se tem nuvem no céu ou não. Agora, você imagina isso que não é mental, né, que é uma outra forma de coisa, né, que fica nessa época de fumaça, de fogo, de essa coisa toda. Você já imaginou a densidade mental, quão mais densa não deve ser do que tudo isso que a gente está passando, que está vivendo, por exemplo, aqui, que tem dia que a gente não consegue nem ver direito os prédios que estão na nossa frente por conta dessa fumaça que está baixinha aqui. Então, eu penso que a questão mental é muito mais densa do que tudo isso que a gente vê aqui. Até porque os pensamentos têm muito poder. Imagina o que pode estar gerando. Então, vamos lá. Então, repetindo a pergunta, a frase anterior, a essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor,
É preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e pelustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar, em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então, aqui na crosta, eles absorvem essa energia de uma forma muito semelhante ao nosso corpo físico. Da mesma maneira que nós aspiramos, inalamos a fumaça aqui, eles inalam essas energias mentais pesadas, entram pelo pulmão e é captado nos alvéolos, né? Isso aí o André Luiz mostra em outros capítulos, outros livros, que ocorre uma verdadeira troca, como se fosse de oxigênio e dióxido de carbono. Essas energias são captadas, tem uma resistência para a própria respiração, se torna pesada a respiração deles, e isso pode levar, inclusive, a pessoa ter que ser socorrida. Tem um outro livro do André Luiz que o espírito ele é removido por causa da respiração difícil. Ele é levado para uma outra região, como se fosse um hospital, para ser tratado. Tal a condição da respiração, porque a respiração aí funciona semelhante à nossa respiração aqui. Ele vai inalar essa substância, esses resíduos mentais, isso vai para a circulação do perispírito e causa danos a ele, né? Márcia? Boa noite, amigos. Não, só para dizer para vocês que é muito interessante esse capítulo, mas eu juro para vocês que eu não consigo compreender muito bem essas faixas de densidade, a luz do sol penetrando ou não em certos lugares. Eu careço de mais informações, sabe? Porque ainda não consegui assimilar direito como seria isso. Vou precisar estudar muito ainda, porque para mim ainda é um grande mistério tudo isso. Só isso. Eu achei interessante essa questão aqui, olha, também que ele fala, né, que, como eles estavam fadigados, ele ia mostrar para eles que, assim, o Paulo, lembrei do comentário que você fez lá atrás, das pessoas que vinham aqui, ficavam embaixo das árvores para recuperar, para, sei lá, para descansar. Aqui ele fala, que existe refúgio, né, do nosso lar aqui na crosta. Né? Então, deve existir esses locais que ele vai mostrar, com certeza, no outro capítulo, né? Que aí a gente vai ficar por dentro da situação, que existem esses locais, né, que do nosso lar aqui, né, para esse descanso. Ó. Deve ser aqui que essa pessoa que você fala aí vinha descansar, talvez. Exatamente. Então, esses resíduos mentais, eles absorvem pelos pulmões e pode causar muito, muito prejuízo mesmo. Tem outros livros dele que ele fala disso. Vocês vejam que eles ficaram numa situação tão delicada que o Aniceto sugeriu eles irem próximo do mar, porque é onde tem energia mais pura ali, né? O próprio oxigênio, ele fala no outro livro em oxigênio sem mácula, né? Oxigênio, porque o oxigênio e todas as outras moléculas têm uma versão espiritual da sua própria molécula, o próprio átomo.
eu acho que eles captam essas versões espirituais do oxigênio, do hidrogênio e tudo mais. Mas o que a Márcia falou aí, eu também não entendo, Márcia. Mesmo porque esses estratos, essas camadas que eles passaram aí, que chamou muita atenção de todos nós, nós estamos falando de outras dimensões, né? Então, não é a mesma dimensão nossa aqui. Eles estavam viajando em outras dimensões. Será que essas outras dimensões, elas estão, como a física moderna hoje fala, ela está coexistindo com com nós aqui mesmo? Essas dimensões elas estão coexistindo aqui, do lado de vocês ali, dessa mesma forma. Isso é o que a física fala hoje, dos multiversos, né? Que as dimensões, elas estão convivendo aqui com você. Só que ela pode existir, essa é a minha ideia, ela pode coexistir aqui com nós, só que quando a pessoa viaja, ele viaja e existe uma distância em relação a isso. Mas nós não entendemos isso, é muito difícil. Concordo com a Márcia. O próximo capítulo, semana que vem, é do Adão, né? Daí pode dar uma questionada lá para ele, ver se ele esclarece um pouco mais, né? Para a gente entender um pouco mais dessa questão aí, que lá eles ficaram daquela forma, e daí quando chegou aqui, o sol estava aqui. Então, guarda aí a perguntinha, Márcia, e semana que vem lembra de dar uma questionada para ele, talvez clareie um pouco mais isso para nós. Ok. Capítulo muito interessante, né? Tem muita informação realmente aí. Agora, essa questão de ver esses dias eu estava vendo uma imagem que a NASA fez do nosso Sol a partir de Júpiter. Realmente, bom, ele está falando de uma outra dimensão, mas a imagem do Sol vista a partir de Júpiter, de Marte, perdão, Júpiter não, de Marte. Uma dessas rover, né, que estão lá em Marte, tem vários lá da China e dos Estados Unidos, fez uma imagem do Sol. E é diferente mesmo, né? A cor não é igual a gente vê aqui, é de outra cor. Mas aqui ele está falando dessas cores, mas a gente não sabe, né, se é na quarta dimensão ou na dimensão que eles estão aí. Alguém entendeu se é na nossa dimensão aqui, física, ou se é na dimensão, na visão do aniceto, que julgo que o Sol aparece de outra cor? Fala, Mauri. Paulo, acho que é tudo misturado, tudo junto misturado, porque ele fala do Sol, ele fala da psicosfera, ele fala das luzes se ligando, ele está falando o quê? Das luzes, o pessoal foi fazer oração, não? Ele está falando do anoitecer mesmo, né? Não, estou Então, falando parece... assim, ele falou especificamente em relação à cor do Sol, especificamente. Ele falou assim, claramente, ele falou assim, que a visão que se tem lá de Júpiter, do Sol, é azul. A visão que tem de outro planeta é de tal cor. A visão é de outra cor. Minha pergunta é a seguinte, essa visão que ele está falando aí, essa cor, é da quinta dimensão, na dimensão que ele está, ou é uma perspectiva nossa aqui, física? Eu acho que deve mudar a perspectiva física, né? Pela distância, pela angulação, deve mudar, acho que deve ter a relação física, acho que os dois, aí, eu acho que os dois, deve ter essa parte vibracional também, né? Porque a gente não pode esquecer que a luz é uma onda eletromagnética, não é? Comprimento de onda, a cor está relacionada também a isso, não é? Então, a frequência, não é isso? Pensando em onda eletromagnética, assim, Quando eu eu falo acho que deve perspectiva ter... física, quando eu falo perspectiva física, é assim, se eu tivesse agora fisicamente lá em Júpiter, que cor que eu ia ver o Sol? Essa é a perspectiva Difer- física. diferente de se alguém desencarnado estiver vendo lá. Isso, porque ele fala, tipo assim, como se ele estivesse vendo, né? Não sei, aí eu fiquei em dúvida, realmente. Eu estava pensando aqui que por isso que eles tiveram todo aquele reconforto lá, né, naquela parada lá que eles tiveram, né, aquelas músicas, toda aquele aparato todo, né, também já era uma preparação para suportar, né, toda
essa densidade que eles iam passar ali, né? Quer dizer, ali também já era uma forma deles estarem, né, recarregando a bateria deles. Também não era só por aprendizado, era para aprendizado, mas também era para recarregar a bateria deles, para eles dar conta, né, de atravessar essa situação aí. É isso mesmo. Abadia, o Aniceto queria vir direto, né? O Alfredo que falou assim, não, vocês têm muito que aprender aqui. Acho que é ele, o Alfredo, ele já sabia das dificuldades, né? Bom, o Aniceto devia saber também, mas foi muito interessante realmente essa questão. Bom, então acho que eu vou parar a gravação aqui, né?